longa estrada para casa parecia não ter fim. Ela continuava se estendendo diante do veículo infinitamente. A luz que passava pelos galhos das árvores altas e verdes dançava pela janela em padrões aleatórios, brilhando de forma irradiante nos olhos de vez em quando. Ao redor, árvores de um verde profundo formavam uma floresta cercando a estrada. O único som era o do motor do carro enquanto ele seguia o caminho. Era pacífico e deixava uma sensação de serenidade. Embora a viagem parecesse agradável, ela carecia de qualquer forma de agradável para os dois passageiros. A mulher de meia-idade atrás do volante tinha cabelos castanhos curtos e bem cuidados que combinavam muito bem com a sua pele. Ela vestia uma camiseta verde com um decote em V e uma calça jeans azul. Brincos de brilhante decoravam cada uma de suas orelhas, aparecendo parcialmente atrás do corte de cabelo. Ela tinha olhos verdes profundos, que sua camiseta realçava, e a iluminação parecia torná-los mais perceptíveis. Não havia nada de significativo em sua aparência. Ela parecia qualquer outra mãe comum que você veria em programas de TV. No entanto, a única coisa que a diferenciava das mães comuns eram as olheiras profundas que ela tinha sob os olhos. Sua expressão facial era sombria e triste, embora ela genuinamente parecesse alguém que sorria muito. Ela fungava de vez em quando e, ocasionalmente, olhava pelo retrovisor para o filho no banco de trás, que estava parcialmente curvado, com os braços apertados contra o peito e a cabeça encostada na janela fria. O menino não tinha uma aparência normal, e qualquer um podia ver claramente que havia algo de errado com ele. Seu cabelo castanho bagunçado ia para todos os lados, e a iluminação fluorescente realçava sua pele pálida, quase cinzenta. Seus olhos eram escuros, ao contrário dos da sua mãe, e ele vestia uma camiseta branca e calças hospitalares que havia sido fornecido pelo hospital. As roupas que ele usava antes estavam tão trituradas e manchadas de sangue que não podiam ser mais usadas. O lado direito do seu rosto exibia alguns cortes, junto com uma sobrancelha partida. Seu braço direito estava enfaixado até o ombro, o que havia sido dilacerado quando o seu lado direito atingiu o vidro quebrado. Seus ferimentos pareciam ser dolorosos, quando na realidade ele não conseguia sentir nada. Essa era apenas uma das glórias de ser ele. Um dos desafios que ele teve que enfrentar enquanto crescia foi viver com uma doença rara que o tornava completamente insensível à dor. Nunca antes ele tinha sentido se machucar e ele poderia ter perdido um braço e não teria sentido nada. Outro distúrbio grave que ele enfrentava e que lhe rendeu muitos apelidos insultuosos no pouco tempo que frequentou a escola primária, antes de mudar para o ensino doméstico, era a síndrome de Tourette, que o fazia ter tiques e espasmos que ele não conseguia controlar. Ele estalava o pescoço incontrolavelmente e tremia de vez em quando. As crianças o provocavam e o chamavam de Tixi Toby, e o zombavam com espasmos exagerados e risadas. Ficou tão ruim que ele teve que recorrer ao ensino em casa. Era difícil demais para ele sair em um ambiente de aprendizado comum com quase todas as crianças fazendo piadas. Ou melhor, dando facadas às custas dele. Toby olhava fixamente pela janela, seu rosto vazio de qualquer emoção, e a cada poucos minutos seu ombro, braço ou pé tremia. Cada solavanco que os pneus do carro atingiu fazia seu estômago revirar. Toby Rogers era o nome do menino, e a última vez que Toby se lembrava de andar de carro foi quando ele bateu. Isso era tudo o que ele pensava, revivendo inconscientemente tudo que o lembrava antes de apagar, repentinamente. Toby tinha sido sortudo. Sua irmã não teve tanta sorte assim. Quando o pensamento sobre a irmã vinha, ele não conseguia evitar as lágrimas que brotavam dos seus olhos. As memórias horríveis passavam em sua mente. O grito dela, que foi interrompido quando a frente do carro foi esmagada. Tudo ficou em branco por um momento antes de Toby abrir os olhos para ver o corpo da sua irmã, com a testa profunda e perfurada com os cacos de vidro, os quadris e as pernas esmagados sob a força do volante e o tronco empurrado pelo airbag que inflou tarde demais. Essa foi a última coisa que ele viu da sua querida irmã mais velha.
A estrada para a casa continuou pelo que parecia uma eternidade. Demorou tanto para chegar em casa porque a sua mãe queria evitar o local do acidente. Quando o cenário deu lugar ao bairro familiar, ambos estavam mais do que prontos para sair do carro e voltar para sua própria casa. Era um bairro antigo, com casinhas pitorescas próximas umas das outras. O carro parou na frente de uma casa azul com janelas brancas. Ambos notaram rapidamente o veículo velho que estava estacionado em frente à casa e a figura familiar que estava na calçada. Toby sentiu uma raiva e frustração automática tomarem conta dele ao ver o seu pai. Seu pai que não estava lá quando ele precisou. Sua mãe parou o carro na calçada ao lado dele antes de desligar o motor e se preparar para sair e enfrentar o marido. "Por que ele está aqui?" Toby disse baixinho enquanto olhava para sua mãe, que estendia a mão para abrir a porta do carro. "Ele é seu pai, Toby. Ele está aqui porque ele quer te ver." Sua mãe respondeu em uma voz monótona, tentando parecer menos trêmula. "Mas não conseguiu ir até o hospital para ver a Lyra antes dela morrer?" Toby estreitou os olhos para a janela. "Ele estava bêbado naquela noite, querido. Ele não podia dirigir." E quando ele não tá?" Toby empurrou a porta antes da sua mãe e tropeçou para fora na calçada, onde encontrou o olhar do seu pai antes de olhar para os próprios pés com uma expressão severa. Sua mãe saiu atrás dele e encontrou os olhos do marido antes de dar a volta no carro. O pai abriu os braços, esperando um abraço da esposa, mas ela passou por ele. Colocou os braços no ombro de Toby e começou a levá-lo para dentro. "Connie?" O marido começou. O que? Nenhum abraço de boas-vindas?" Ela ignorou as palavras desagradáveis do marido e passou por ele com o filho sob o braço. "Ei, ele tem 16 anos, ele pode andar sozinho." E o pai começou a segui-los para dentro. "Ele tem 17. Connie olhou para trás com raiva antes de abrir a porta para entrar. "Toby, por que eu não te levo para o seu quarto para descansar? Eu venho te buscar quando o jantar estiver pronto." "Não, eu tenho 16, eu posso andar sozinho." Toby disse sarcasticamente e olhou para o pai antes de subir a pequena escada e entrar no quarto, onde bateu a porta com violência. Seu quartinho não tinha muitas coisas, apenas uma cama pequena, uma cômoda, uma janela e suas paredes tinham alguns portas-retratos da família, de quando eles eram uma família. Antes do seu pai se tornar um alcoólatra e agir violentamente com o resto deles. Toby lembrou de quando o pai estava discutindo com a mãe e a agarrou pelo cabelo e empurrou no chão. E quando Lyra tentou separar, e ele a empurrou e ela bateu as costas da quina do balcão da cozinha. Toby nunca poderia perdoá-lo pelo que ele fez a sua mãe e a sua irmã. Nunca. Toby não se importava com o quanto o seu pai o batia. Ele não conseguia sentir o mesmo. O que ele se importava era como ele machucava intencionalmente as únicas duas pessoas que ele amava. E quando ele esperava no hospital, onde sua irmã deu seus últimos suspiros, o único que não correu para lá foi o seu pai. Toby parou perto da janela e olhou para a rua. Ele jurou ter visto algo pelo canto do olho, mas rapidamente culpou os remédios que ele estava tomando. Quando chegou a hora do jantar e sua mãe o chamou, Toby desceu as escadas e se sentou hesitantemente à mesa, à frente do pai e entre a sua mãe e uma cadeira vazia. Estava silencioso enquanto seus pais mexiam na comida, mas Toby se recusava a comer. Ao invés disso, ele apenas observava o pai com um olhar vazio. Sua mãe percebeu o olhar fixo e deu-lhe um leve cutucão. Toby olhou para ela brevemente e depois para a comida intocada. Toby deitou na cama, puxou as cobertas sobre a cabeça e olhou para a janela. Ele estava cansado, mas não tinha como dormir. Ele não conseguia, tinha muita coisa para ele pensar. Ele estava debatendo se seguia ou não as orientações da sua mãe e perdoava o pai, ou se continuava guardando rancor com o seu ódio fervilhante. Ele ouviu a porta ranger e sua mãe entrou no quarto, se sentando na cama ao lado dele. Ela estendeu a mão e esfregou as suas costas. "Eu sei que é difícil, Toby, acredita em mim, eu entendo, mas eu prometo que vai melhorar."
ela disse suavemente. Quando ele vai embora, Toby disse com um tom inocente em sua voz trêmula. Connie deixou o olhar cair para seus próprios pés. Eu não sei, querido. Ele vai ficar, pelo que eu sei. Ela respondeu. Mas Toby não conseguiu dar a resposta dele. Ele apenas continuou olhando para a parede, segurando seu braço ferido perto do peito. Após alguns minutos de silêncio, a sua mãe suspirou antes de se inclinar para beijar sua bochecha e sair do quarto. Boa noite, disse ela e fechou a porta. As horas passavam devagar e Toby não parava de se revirar. Toda vez que ele deixava sua imaginação tomar conta, ele ouvia o guincho dos pneus, os gritos da sua irmã e estremecia incontrolavelmente na cama. Ele jogou a coberta fora e, deitado de costas, puxou o travesseiro sobre o rosto e chorou. Podia ouvir o seu próprio pranto lamentável. Ele estaria gritando se não tivesse pressionado o travesseiro contra o rosto. Depois de alguns segundos, ele jogou o travesseiro longe e se sentou, curvado, segurando a cabeça e respirando com dificuldade. As lágrimas correndo. Ele não conseguia evitar o choro e os soluços enquanto tremia. Ele inspirou fundo antes de se levantar e caminhar até a janela, tentando se acalmar. Ele esfregou os olhos e olhou para um grupo de pinheiros altos do outro lado da rua. Ele parou de repente, e seu olhar lentamente se concentrou em algo parado sob a luz do poste. Ele ouviu um zumbido nos ouvidos e não conseguiu desviar o olhar. A figura estava ao lado do poste, cerca de meio metro mais baixo que ele, com os braços longos pendidos ao lado do corpo, enquanto olhava para cima com os olhos inexistentes. A figura não tinha traços faciais, sem olhos, sem bocas, sem nariz, mas prendia o olhar hipnotizado de Toby, parecendo espiar sua própria alma. O zumbido em seus ouvidos ficou mais alto a cada segundo até que, de repente, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, Toby acordou na sua cama. Ele se sentia diferente. Ele não estava nem um pouco cansado e, quando acordou conscientemente, parecia que tinha se deitado ali e acordado há horas. Não havia pensamentos fluindo na sua mente. Ele se sentou lentamente e tropeçou até a parede, mas quando se levantou, ele sentiu uma tontura automática. Ele cambaleou até a porta e desceu as escadas. Seus pais estavam sentados à mesa. O pai estava sintonizando uma pequena TV sobre o balcão e a mãe estava lendo o jornal. Ela olhou rapidamente quando sentiu a presença de Toby atrás dela. Ah, bom dia, dorminhoco! Você dormiu pra caramba! Ela o cumprimentou com um sorriso hesitante. Toby olhou lentamente para o relógio e notou que era 12:30. Eu fiz café para você, mas acabou esfriando. Eu ia te acordar, mas eu pensei realmente que você precisava dormir. A expressão dela mudou de alegre para preocupada quando o filho não respondeu. Você tá bem? Toby cambaleou e se sentou ao lado do pai. Ele se sentia como estivesse no piloto automático, sem controle sobre suas ações. Ele via tudo o que fazia, mas isso não era um processo correto no seu cérebro. Ele estendeu a mão para o braço do pai, mas acabou levando um tapa na mão. O pai se virou abruptamente e empurrou a cadeira dele com o pé. Não toque em mim, garoto! Ele gritou. A mãe se levantou. Já chega disso, é a última coisa que a gente precisa. É isso agora! Os dois se passaram e as coisas continuaram como estavam. Connie passava a maior parte do tempo limpando a casa e o marido grosseiro passava o tempo dando ordens a ela. Era exatamente como costumava ser antes do acidente. Toby nunca saía do quarto. Ele se sentava na cama e tremia. Sua mente divagava, mas seus pensamentos mudavam rápido demais para serem lembrados. Ele andava pelo quartinho como um animal enjaulado ou olhava pela janela. O ciclo doentio continuava. Antes que ele pudesse pensar 2 vezes, ele começava a mastigar as próprias mãos, rasgando a carne dos dedos. Ele roía as mãos até sangrarem. Quando sua mãe o pegou fazendo isso, reagiu de uma forma horrível.
Ela o levou às pressas para o andar de baixo, pegou o kit de primeiros socorros e envolveu as suas mãos em bandagens. Depois disso, exigiu que ele não saísse mais do lado dela. Toby se isolou tanto que passou a odiar estar perto das outras pessoas. Sua memória também começou a falhar. Ele começou a perder a noção dos minutos, das horas, dos dias. Começou a falar bobagens completamente alheias às conversas. Ele dizia ver coisas, tubarões na pia enquanto lavava a louça, ouvia grilos em seus travesseiros e via fantasmas do lado de fora da janela do quarto. Sua mãe ficou tão ansiosa com a saúde mental dele que decidiu que seria bom ele falar com um profissional. Connie levou Toby ao consultório, segurando sua mão e o guiando. Ela falou com a moça na recepção. "Senhora Rogers?" perguntou a moça. "Sim, sou eu. A gente está aqui para ver o Dr. Oliver com o Toby Rogers. Ele é meu filho." A moça os levou para um longo corredor. Toby olhava para os quadros nas paredes e se concentrava no som dos saltos altos da moça no chão de madeira. Ela abriu a porta de uma sala com uma mesa e 2 cadeiras. "Se ele pudesse sentar aqui por uns minutos, eu vou lá chamar o doutor." E ela sorriu. Toby entrou na sala e se sentou à mesa. Ele olhou para a mãe antes de a porta se fechar e ele começou a morder as bandagens para tentar tirá-las. Mas foi interrompido quando a porta se abriu e um jovem vestido um terno preto e cabelos loiros claros entrou. "Toby?" ele perguntou com um sorriso. "É um prazer em te conhecer, Toby. O meu nome é Dr. Oliver." Ele estendeu a mão para um aperto, mas recusou, hesitante ao olhar as mãos enfaixadas. Ele se sentou à frente dele e colocou a prancheta na mesa. "Eu vou te fazer algumas perguntas e tenta responder da forma mais honesta possível, tudo bem? Quantos anos você tem, Toby?" 17, ele respondeu baixinho. "E qual é o seu nome completo?" "Toby Aaron Rogers." "E quando é o seu aniversário?" "É dia 28 de abril." "E quem faz parte da sua família, essa mais próxima?" Toby parou por um minuto. "Minha mãe, o meu pai e minha irmã." "Eu soube da sua irmã, querido. Eu sinto muito de verdade. Você se lembra de algo do acidente, Toby?" Toby desviou os olhos, a sua mente ficou em branco. Ele começou a ouvir um zumbido baixo, os seus olhos se arregalaram e ele congelou. "Toby, você tá me ouvindo?" Toby sentiu um calafrio na espinha. Ele olhou lentamente para a janelinha da porta, onde ele viu uma figura escura, sem rosto, espiando para dentro. Ele arregalou os olhos e o zumbido ficou cada vez mais alto, até que a voz do conselheiro quebrou o transe. "Toby!" Ele falou mais alto. Toby pulou da cadeira e se encolheu no canto. Ele estava ofegante e estava tremendo. Naquela noite, Toby estava deitado, olhando para o teto. Começou a cochilar quando ouviu passos correndo pelo corredor. Ele se sentou, a sua porta estava aberta, tudo estava iluminado pelo brilho azul da lua. Ele se levantou e, quando ia sair, a porta bateu com violência na sua cara. Ele caiu para trás, assustado. Ele esperou alguns segundos e abriu a porta, rangendo. Saiu na ponta dos pés pelo corredor escuro. Ele podia ouvir passos ao redor e risadinhas fracas, como se uma criança estivesse correndo na sua frente. O corredor parecia muito mais longo do que ele se lembrava. Parecia infinito, como a viagem vindo do hospital. "Mãe?" ele chamou com uma voz trêmula. De repente, uma porta bateu atrás dele. Ele se virou e ouviu um gemido sinistro, como um grasnido bem no seu ouvido. Quando ele se virou de novo, ele deu de cara com ninguém menos do que sua irmã morta. Seus olhos estavam brancos e nublados, a pele pálida e o lado direito da mandíbula estava pendurado por tecidos e músculos. Tinha vidros saindo da sua testa e sangue preto escorrendo pelo rosto. Ela emitia um som rouco a centímetros do rosto de Toby.
Toby gritou e caiu para trás. Ele começou a rastejar para longe, mas não conseguia desviar o olhar daqueles olhos mortos. Ele bateu em algo atrás, olhou para cima e encontrou o rosto vazio da figura alta e escura. Atrás da massa escura havia fileiras de crianças de 3 a 10 anos com os olhos completamente pretos e sangue escuro escorrendo das órbitas. Ele gritou e tentou se levantar, mas foi derrubado pelos tentáculos negros que se enrolavam no seu tornozelo. Ele caiu de estômago e perdeu o fôlego. Ele tentou gritar, mas não saía nenhum som da sua boca, e tudo ficou preto. Toby acordou num pulo. Gritou, se sentou na cama ofegante, segurou o peito com as mãos enfaixadas. Foi só um sonho. Ele olhou pela janela, não tinha nada, ninguém lá fora. Ele ouviu o barulho do pai tossindo do lado de fora do seu quarto, caminhou até a cozinha e encontrou o pai fumando na sala. Toby o observou de canto e um sentimento de queimação começou no seu peito. Uma raiva fervilhante tomou conta dele. Ele ouviu vozes imaginárias na sua cabeça. Faça, 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 faça. Elas cantavam. Ele segurou os braços, sentia que finalmente tinha o controle sobre si mesmo. Ao contrário das últimas semanas. Mate-o. Ele não estava lá. Mate-o. Mate-o. Mata ele. Toby tremeu. Não. Ele não ia fazer isso. Ele estava ficando louco. Ele não ia matar ninguém. Ele odiava o pai, mas não ao ponto de matá-lo. Esse foi o único pensamento consciente antes dele cair no estado de piloto automático de novo. A influência das vozes era demais. Ele começou a caminhar silenciosamente por trás do pai, pegou uma faca no balcão. Ele sentiu a sensação dominar o seu peito e soltou uma risadinha. Ele começou a rir tão alto que ele perdeu o fôlego e engasgou. O pai se virou abruptamente antes de ser empurrado com força bruta para o chão. O quê? O pai olhou para cima e viu o menino com a faca de cozinha na mão. Toby, o que você está fazendo? O olhar nos olhos de Toby não era de alguém são. Parecia que um demônio tinha assumido o controle. Ele tentou esfaquear o peito do pai, mas o homem bloqueou, segurando seu pulso. Para, sai de cima de mim, seu merdinha! O pai gritou e desferiu um soco no ombro de Toby, mas ele não parou. Toby chutou o rosto do pai com força e o pai recuou e Toby cravou a faca direto no ombro dele. O homem deu um grito alto e Toby começou a desferir socos na cabeça dele, rindo e ofegando. Ele estalou o pescoço, arrancou a faca do ombro do pai e enterrou profundamente no peito dele. Esfaqueou o tronco repetidamente e o sangue espirrava para todos os lados. Ele só parou quando o corpo do pai ficou imóvel. Toby jogou a faca de lado e ficou sobre o corpo, ofegante. Ficou ali, tendo espasmos, até que um grito quebrou o silêncio. Sua mãe estava parada a alguns metros, cobrindo a boca, com as lágrimas correndo pelo seu rosto. Toby! Por que você fez isso? Por quê? Toby se levantou e começou a recuar do cadáver ensanguentado. Saiu correndo da cozinha e foi para a garagem. E apertou o botão para abrir a porta. Antes de sair, notou as machadinhas no lado do pai penduradas na parede. Uma era nova, com um cabo laranja, e a outra era velha, com um cabo de madeira. Ele pegou as duas. Viu uma caixa de fósforo e um galão de gasolina. Correu pela calçada enquanto ouvia sirenes de polícia ao longe. Ele abriu o galão e correu pela rua, espalhando gasolina por onde passava. Entrou na floresta, derramou o resto e riscou um fósforo e soltou. Instantaneamente as chamas explodiram ao redor dele. O fogo pegou nas árvores, nos arbustos. Ele estava cercado pelo fogo. Viu as silhuetas das viaturas atrás das chamas e recuou para dentro da mata. Seus olhos se fecharam por um momento. Era o fim. Toby sentiu uma mão no seu ombro. Abriu os olhos e viu uma grande mão branca com os dedos ossudos pousada nele. Olhou para cima e viu a figura alta e sombria. Ela vestia um terno preto e o seu rosto era completamente vazio. Tentáculos saíram das suas costas. A visão de Toby escureceu e o zumbido tomou conta.
Algumas semanas depois, Connie estava sozinha na cozinha da sua irmã, a Lori. Connie tinha perdido o marido, o filho e a filha em questão de semanas. A polícia estava encerrando o caso. Lori ligou a TV no noticiário. Temos notícias de última hora. Ontem à noite foram relatados os assassinatos de 4 indivíduos. Não há suspeitos, mas as vítimas eram um grupo de estudantes que estavam na floresta. Os jovens foram espancados e esfaqueados até a morte. Os investigadores descobriram uma arma na cena do crime, uma machadinha velha de lâmina cega. A imagem mudou para mostrar a arma. Os investigadores citaram o nome de um possível suspeito. Toby Rogers, o jovem de 17 anos que matou o pai há algumas semanas. Embora se acreditasse que ele tivesse morrido no incêndio, as autoridades suspeitam que Rogers pode estar vivo, pois o seu corpo nunca foi encontrado.